quando você começa a entrar na história do registro eletrônico atômico, na bainha de mielina, nos neurônios, ou as informações das sinapses nervosas, como serotonina, acetilcolina, noradrenalina, enfim, aí são hipóteses. Como é que ocorre isso aí? E também dentro do neurônio, tá certo? Todos os mecanismos ali. Então são hipóteses. Como é que ocorre o rearranjo de fato ali? É um mistério. Muito provavelmente não é um arranjo linear, ele é multifocal, multiangular, porque nós temos 86 bilhões de células neuronais, mas temos trilhões e trilhões de interconexões. E muito provavelmente nessas interconexões é que é o registro complexo de experiências, por exemplo, de alguém que te ofendeu, te rejeitou, ou você foi preso em um quarto escuro e produziu inúmeros pensamentos e emoções tensas. Não é uma coisa, não é imprimir 010101 como os códigos dos computadores, ou mesmo agora os códigos quânticos com multiplicidade de fenômenos para registrar uma experiência. Mas o registro é pobre, o registro é simplista, comparado, é uma cadeia, é multifocal, multiangular e provavelmente envolve reações neuroelétricas nessas sinapses nervosas que são trilhões e trilhões e trilhões. Nós vimos então vários fenômenos. Vamos recordar: o fenômeno da psicoadaptação e a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. Por isso que uma pessoa não usa a mesma roupa todos os dias. Se ela lavar à noite, lavou à noite na máquina, está limpa, está higienizada. Por que não usa no outro dia a mesma roupa? E no outro dia? E no outro dia? Não usa, porque você se psicoadaptou. Aquela roupa já não te dá tanto prazer. E não usa também porque você tem uma preocupação com o olhar dos outros, que já não é psicoadaptação, mas está ligado um pouco à lodoxafobia, o medo da opinião, da crítica, da observação e da rejeição dos outros. Então, a psicoadaptação, ela pode ser muito importante para uma pessoa que sofreu uma perda, porque se uma mãe que sofreu uma perda não se psicoadaptasse à perda, ela não vai conseguir interagir com os outros filhos. Ela paralisa a sua dor, paralisa a sua emoção no velório do filho. E é por isso que existe uma doença chamada luto crônico, quando a mãe ou o pai, ou mesmo o filho, diante da perda do pai, ou a filha, diante da perda do pai, começa, ou da mãe, né, e começa a ler e reler continuamente a experiência da perda e não consegue se estabelecer a base da psicoadaptação. Então, uma dor que se retroalimenta continuamente, gerando um luto crônico, com depressão, com estado de isolamento e de sofrimento interminável. E é por isso que no luto crônico, uma das ferramentas mais importantes é orientar um pai, uma mãe, ou um filho ou uma filha, enfim, quem perdeu, a perceber que a melhor maneira de você homenagear a pessoa que você conviveu e foi tão cara, não é se deprimir, se autopunir e procurar milhões de perguntas, milhões de respostas que não são solucionadas. É você homenagear sendo mais feliz. Homenagear dando o melhor de si para que os outros sejam felizes, para que você tenha uma contribuição social significativa. Fazer da perda um momento solene a partir de agora, para você honrar essa perda, todos os momentos que você viveu com tal pessoa. Quando os pais conseguem enxergar isso e viver isso, eles começam a se psicoadaptar positivamente à dor, e ainda que a saudade nunca vai ser resolvida e nem deve ser resolvida, mas pelo menos a intensidade da dor, ela diminui por causa da psicoadaptação e você oxigena a capacidade de interação. E mesmo que muitos filhos fizeram muito para os pais, acabam desenvolvendo sentimento de culpa, podia ter feito mais ainda. Então depende de uma série de variáveis. Mas se uma dor se perpetuar ao longo dos meses, você já estabeleceu um luto crônico. Porque
se você retroalimenta a perda continuamente, o acidente, pô, tem pais que perdem seus filhos com câncer. É uma dor inenarrável, não tem palavras que consigam expressar esse tipo de dor. Eu sofri perdas, minha família sofreu perdas inenarráveis. Nós perdemos 2 crianças que eram como meus filhos, eram meus sobrinhos de 5 e 3 anos, e a esposa num acidente onde o carro ele pegou fogo, um acidente trágico. E teve também um menininho que era amigo dessas 2 crianças que eu beijava quase todos os dias. Então eu trouxe minha família toda para dentro de casa. Nós morávamos numa fazenda, ali eu escrevi meus livros, era praticamente uma floresta, né? Um ambiente muito agradável. Trouxe todos os meus irmãos, todos os sobrinhos, meus pais, o meu irmão que perdeu toda a sua família, e eu falei muito para eles sobre isso. Eu não consegui chorar as minhas lágrimas para poder abrandar as lágrimas deles. E dizia, a perda é inexplicável, inenarrável, indecifrável, mas vamos honrar todos os dias essas crianças, cada minuto que vivemos com elas, sendo mais felizes e não se deprimindo, se punindo, se autodestruindo. Aí, em alguns casos onde a morte provocada por outros alimenta o sentimento de vingança que nunca se resolve. É um ódio que se retroalimenta e que destrói famílias, destrói uma sociedade, destrói um país, uma nação. É muito difícil. Se o fenômeno da psicoadaptação ele não diminui os níveis de dor, mesmo a traição, tem muitas pessoas que não se entregam ao novo amor depois de uma traição. Inclusive projeta no outro ou na outra a traição que teve e vira um calabouço, sabe? Um coliseu, digladiando e apontando comportamentos do outro que não gostou, como se o outro ou a outra estivesse traindo. E isso acaba se tornando uma praça de guerra.